Política local. Ivan Gonçalves, Manuel Pisco e Nuno Matias analisam a atividade municipal da região. Ao sábado, às 11 horas, com repetição ao domingo, à 1 da tarde. Bom dia, cá estamos para a Política Local com Manuel Pisco, Presidente da Assembleia Municipal de Setúbal, eleito pela CDU, Ivan Gonçalves, Presidente da Assembleia Municipal de Almada, eleito pelo PS, e Nuno Matias, vereador em Almada, eleito pelo PSD. Três autarcas do Distrito de Setúbal para debatermos os assuntos da semana, sobretudo aqueles assuntos que têm mais a ver com a política autárquica ou municipal. O programa está no ar aos sábados às 11 da manhã, com repetição aos domingos à 1 da tarde e fica também disponível em podcast. Para hoje temos aqui três temas na nossa agenda. O Orçamento de Estado foi aprovado na generalidade, com a abstenção do Partido Socialista. Loures, a Câmara Municipal de Loures, aprovou uma recomendação para que os envolvidos nos crimes que se seguiram à morte de Odair Muniz sejam expulsos das casas municipais. E, por fim, o Governo quer encontrar uma solução para as dificuldades de municípios da margem norte de Lisboa no acesso a fundos comunitários. Começamos então pelo primeiro destes três temas que referi. O Orçamento de Estado foi aprovado na generalidade, com a abstenção do Partido Socialista, como aliás estava previsto. Quem votou a favor foram os partidos que compõem a AD, o PSD e o CDS. Todos os demais partidos com representação na Assembleia da República votaram contra este Orçamento de Estado. Eu começava por Nuno Matias. Nuno Matias, o orçamento está aprovado, agora falta a votação na especialidade. O que é que espera para essa fase e o que é que destaca da forma como o orçamento foi aprovado e também das intervenções na Assembleia da República no dia do debate e da votação? Bom, muito bom dia a todos. Bom dia, Manuel, Ivan, ao Francisco e a todos os nossos ouvintes. Bom, em primeiro lugar, destacar o importante e a forma positiva como a votação na generalidade permitiu viabilizar um orçamento que é importante para os portugueses, que concretizam um conjunto de medidas que são relevantes e algumas das quais até que colocam em prática decisões de votações parlamentares que nos últimos meses têm sido realizadas e, por isso, é positivo que se tenha verificado um sentido de responsabilidade por parte do Partido Socialista nesta primeira votação na generalidade e é importante que agora também exista um sentido de equilíbrio no processo de discussão e votação na especialidade, sem prejuízo de necessariamente haver, como é óbvio, latitude para os diferentes partidos apresentarem as suas propostas de alteração ao documento, sem que possa deixar de existir este princípio de equilíbrio e sentido de responsabilidade de não desvirtuar aquilo que é um orçamento que acrescenta capacidade de intervenção do Estado, que permite reduzir a carga fiscal, e isso é um ponto muito importante que há que assinalar, permite baixar um conjunto de impostos aos portugueses que é relevante e, sobretudo, e em especial, eu destacaria para os jovens, no sentido de tentar reter o seu talento e o seu valor acrescentado dentro do nosso país, e também aquilo que é vital, que é manter as contas equilibradas e, neste caso, termos ainda um excedente que permita continuar um processo de reequilíbrio e de autonomia económico-financeira que é fundamental para os desafios que o nosso país, mas sobretudo a latitude de governação dos diferentes decisores governamentais a cada tempo, se mantenham e que persistam. Em relação ao debate, eu diria que foi muito daquilo que era expectável. Por um lado, o Governo a apresentar aquilo que diferencia algumas das opções orçamentais em relação ao passado recente e a afirmação daquilo que é um Governo que quer fazer e que quer reformar e não deixar tudo na mesma. E a curiosidade de esta semana se ter percebido que esse sentimento de um Governo que quer fazer está a perpassar para a opinião pública
a avaliar até por uma sondagem, onde eu destacaria não a questão da intenção de voto, onde os partidos que compõem a AD estão com uma vantagem superior, mas isso é relativo e vale o que vale, mas sobretudo o facto de haver uma expressiva maioria, mais de 80%, que entende que o governo está a governar bem. E isso é que é relevante e por isso é que seria incompreensível que no processo orçamental que agora se inicia e que teve um primeiro momento positivo com a viabilização na votação na generalidade, aquilo que resulta claro é que as pessoas sentem que o governo está a querer fazer coisas, está a querer executar o seu programa, mas também aquilo que é a sua visão de desenvolvimento para o país. Tem agora um primeiro instrumento orçamental que lhe permite, naturalmente, não fazer tudo aquilo que queria, porque o programa do governo depende de uma maioria de decisão parlamentar, em muitos casos, que tem que ser construída, porque os partidos que compõem a AD não têm essa maioria no Parlamento e, portanto, tem que haver aqui uma dialética democrática e parlamentar para procurar construir maiorias de decisão. E, portanto, esperamos que agora na especialidade haja esse sentido de equilíbrio e que não se desvirtue aquilo que também os portugueses já deram sinais que não querem ser desvirtuado, que é a capacidade deste governo continuar a fazer mais e continuar a fazer melhor pela vida dos portugueses. Ivan Gonçalves, o que é que espera agora na fase da apreciação e votação na especialidade do Orçamento de Estado? Bom, muito bom dia a todos vocês e a quem nos ouve lá em casa. Bem, eu acho que nós passámos os últimos meses com acho que isso foi quase inaudito aquilo que se tem passado, a centralidade que se colocou nesta questão do Orçamento de Estado, desde ainda antes do verão. Nós temos andado a discutir, não temos saído daqui, não se discute o país, discute-se o Orçamento de Estado, e é nisso, aliás, nem se discutiu o Orçamento de Estado, discutiu-se se o Orçamento de Estado seria aprovado ou não, que não é exatamente a mesma coisa. Portanto, eu acho que ultrapassada esta questão, ou seja, o Orçamento de Estado tem aprovação garantida, o Partido Socialista já disse que vai viabilizar, não concordando com o que está no orçamento, mas a bem da estabilidade política do país, o Partido Socialista já veio dizer que vai viabilizar, e portanto eu acho que o que importa agora é que o país ande para a frente e que se ultrapasse essa questão. Ou seja, como até já foi aqui referido, a AD não dispõe de uma maioria para governar sozinha e, portanto, Portugal tem um sistema parlamentar e é normal que quando existirem maiorias no Parlamento, como em qualquer democracia parlamentar do mundo, quando há maiorias para aprovar uma determinada medida ou para não aprovar uma determinada medida, é normal que isso assim também aconteça. Portanto, eu acho que isso também acontecerá na especialidade do orçamento, acho que é o normal. Enfim, não me parece que seja, do ponto de vista daquilo que são as matérias decisivas, ou aquelas em que há uma maior discordância por parte do Partido Socialista, nomeadamente no que toca ao IRC, não me parece que haja aí um problema para que seja aprovado, porque os partidos da direita têm uma visão que é semelhante à visão do PSD, aliás uma maioria na Assembleia, na maioria desses temas, e portanto a direita está alinhada. E, portanto, acho que o que é preciso é, medida a medida... Mas Ivan Gonçalves, já que particulariza a questão do IRC, o Chega, por exemplo, já fez saber que defende que o IRC deixa 2 pontos percentuais em vez de apenas 1. Se houvessem, e o Ivan estava a dizer que há partidos de direita que têm o mesmo entendimento sobre essa matéria do IRC, se houver um entendimento e uma aprovação na especialidade de uma descida superior a 1%, depois pode haver a mesma votação, abstenção do Partido Socialista na votação final global? O Partido Socialista decidiu abster-se não por concordar com o orçamento ou por ter chegado a um acordo. Como se sabe, as negociações falharam. As negociações entre o Governo e o Partido Socialista. E, portanto, aquilo que o Partido Socialista entendeu foi que se devia abster ainda assim, porque seria melhor para o país. E, portanto, eu acho que o que acontecerá é que o Partido Socialista abster-se-á, seja qual for a proposta que chegue ao fim do orçamento, neste caso em específico, seja descida de 1 ponto percentual ou 2 pontos percentuais, mas enfim, não posso obviamente ter certezas
relativamente a isso. Agora, acho que é o que, em face daquilo que já aconteceu até hoje, do processo que tem vindo a ser seguido, acho que é normal, acho que naturalmente a especialidade debaterá, nos últimos anos tem sido à volta de 1000 propostas ou mais de 1000 propostas de alteração ao orçamento na especialidade e ninguém colocou a questão de não se poder fazer essas propostas de alteração na especialidade e, portanto, os partidos farão, é esse o seu papel, cada um deles admite, votará, até porque não houve nenhum acordo, ninguém está constrangido ou comprometido com um determinado com o não aprovar a proposta A, B ou C, isso não me parece, acho que os partidos são livres para expressarem as suas posições e eu acho que aquilo que é importante agora é começar-se a discutir realmente as políticas que são importantes para o futuro do país, mais do que nós continuarmos nesta novela do orçamento, para a qual eu acho que já muito poucos portugueses têm, têm paciência, para usar uma linguagem mais simples. Acho que andamos há meses a discutir esta questão do orçamento, agora é preciso que os deputados façam o seu trabalho, que o Parlamento faça o seu trabalho e que os partidos façam o seu trabalho e que defendam as suas propostas, é o que é normal no orçamento e depois do orçamento. Acho que é isso que nós podemos esperar. Manuel Pisco, o que é que achou também dos discursos na Assembleia sobre a aprovação do orçamento? Se quer deixar alguma nota? E já agora, em particular, acha normal que este orçamento mereça o voto contra dos partidos mais à esquerda, ao mesmo tempo que também merece o voto contra dos partidos mais à direita? Não há aqui alguma coisa de contradição? Bom dia a todos. Não deve haver contradição nenhuma. Os orçamentos têm sido discutidos no nosso país. Eu acho que a expressão é forte demais, talvez seja entendida como tal, mas eu julgo que se aplica, é realista, em fraude à democracia. O que é que eu quero dizer com isto? As pessoas, os eleitores, a população, não chega a perceber o que é que em concreto está a discutir no orçamento. Se perguntar, até mesmo a Nuno Matias, se calhar, do programa que foi apresentado na campanha eleitoral do PSD para aquilo que está neste orçamento, o que é que se traduz em ações práticas? O PCP, por exemplo, costuma fazer uma coisa que acho que essa sim é interessante, é dizer se está no orçamento a construção do hospital tal, da escola tal, está lá a escola secundária de Zé, não está o centro de saúde tal, não estão, portanto e a gente sabe que mesmo estando as obras previstas e os investimentos previstos no Orçamento de Estado, foi o caso durante tantos anos tem sido do Hospital do Seixal ou da obra da ampliação do Hospital de Setúbal, a tradução prática nas ações que devem ser feitas e são necessárias, isso é que explica ao povo se o orçamento é bom ou não, mas isso nunca se discute. E então a discussão deste foi completamente abstrata. Andou-se durante todo o tempo em que se podia explicar o que é que se pretende fazer, qual é a política deste governo, que é de se há uma continuidade da mesma política do PSD, em que aspectos é que há e é que não há, se é completamente diferente, porque depois o PSD aparece a dizer que este não é um orçamento socialista. Então o que é que seria um orçamento socialista comparando com aquilo que está neste orçamento? Eu não vejo qual é a diferença. Não vejo qual é a diferença, como é que se chamam orçamentos. E são conversas de campanha. Mas eles já estão eleitos, já estão no exercício, não é? Os deputados e o governo já estão em funções. Portanto, a sua obrigação era explicarem ao povo em que é que se traduz aquela afetação de verbas na realização prática, no funcionamento do Serviço Nacional de Saúde, do sistema de educação, etc, etc, etc. E isso nunca acontece. Então esta discussão foi o pináculo da sensabolia, não é? E ainda por cima com a cereja no topo do bolo, que foi aquela manifestação de irresponsabilidade total que o Chega fez lá no momento em que estava a fazer a discussão e com esta particularidade que o Presidente da Assembleia chamou a atenção, com as galerias cheias de alunos, cheias de jovens que foram lá ver como é que a democracia funciona e assistiram àquele espetáculo deplorável que o Chega habituou toda a gente, não é? E é a maneira que eles têm de fazer política, coitados, é assim e portanto é o que sabem fazer. Mas foi a coisa mais desastrosa que eu já vi em discussões de orçamento. Agora, resultados. O que é que vimos de politicamente se pode extrair? Foi a intervenção final, com o mesmo apelo que o Nuno Matias agora fez. Agora vejam lá, não desvirtuem o orçamento. Eu não sei o que é desvirtuar o orçamento quando se está a fazer discussão na especialidade, não é? E as normas aprovadas dependem da votação dos partidos. O que é desvirtuar?
Não é? E como é que conseguimos identificar o perfil deste orçamento para dizer isto desvirtua, aquilo não desvirtua, incluindo o IRC. É curioso, agora fiquei espantado quando o Ivan disse que não tinha havido nenhum acordo entre o PS e o PSD, eu fiquei espantado, sinceramente. Até mas não acordaram que não era 2%, que era só 1% na resolução do IRC? Foi toda a gente entendeu, pensou eu não estava distraído, estava cá em Portugal, não estava fora. Entenderam o Partido Socialista e tal, antes de dizer que há abstenção, andou a discutir com o PSD e chegaram à conclusão que, afinal, o PSD não reduzia 2% do IRS, era apenas 1%. Agora, isso não invalida. Mas o Manel tem a certeza que o PSD não aprovará uma proposta de 2 pontos, descida de 2 pontos? É que eu não tenho. É isso que eu vou dizer, não tenho a certeza, porque mesmo que isso tinha, até mesmo que tivesse, julgo que não ficou no papel, não é? O Ivan poderá dizer que não houve acordo, não houve um acordo escrito com certeza, não sei, nunca foi noticiado isso, não é? Mas não me admira que o Chega, como alguns já dizem que já deu a entender, se tiver lá os 2% ou um aumento de qualquer coisa, há informações que vêm, se houver um aumento de pensões, o PSD e tal, parece que estão a tentar compensar algum aumento de pensões com um aumento daquele desconto no IRC de 2%. O Chega votaria, abster-se-ia nos 2%, não sei como é que se explicaria então, se a questão é só essa, como é que se explicaria aquele espalhafato todo que fez na Assembleia. E se houvesse um acréscimo nas pensões ou uma subidazinha também, o Partido Socialista talvez compensasse uma coisa com outra. Agora não estamos livres de, na especialidade, o PSD com o Chega a viabilizar. Se o PSD voltar a colocar na mesa os 2%, o Chega vai deixar passar. Sabe-se isso. E o PS, tenha acordado ou não tenha acordado, vai ser ultrapassado. Portanto, a questão da especialidade, como dissemos na passada semana, vai ter muita discussão de orçamento ainda. Agora é que provavelmente é que se vai fazer o principal da discussão. Por isso não compreendo bem esta questão, não desvirtua. Então se explicarem primeiro às pessoas que desvirtuar é não se poder fazer isto, ou não se poder fazer aquilo, ou se desvirtuar é apenas no sentido de que se não houver redução de 1% no IRC, fica desvirtuado. Isso não é desvirtuar coisa nenhuma, peço desculpa. Até mesmo nesta matéria, quer dizer, no sentido até a favor de quem quer baixar o IRC, ninguém explica às pessoas que a taxa de IRC soma-se a outras taxas, às derramas, outras coisas, e que o imposto efetivamente aplicado aos rendimentos das empresas não é só aqueles 21%, é mais do que isso. Mas também não, porquê? Não explicam porquê. Porque também não querem explicar que o número de empresas é tão reduzido, que vai beneficiar apenas os conglomerados económicos. As grandes empresas, olha, os bancos estão agora a ser anunciados com lucros fabulosos, recordes absolutos de lucros, que vão ter naturalmente efeitos no IRC brutais, não é? Descontos no IRC brutais. A malha económica do nosso país, todos sabemos, metade ou mais de metade delas não paga sequer IRC porque não apresenta lucros, e depois a outra parte tem lucros muito reduzidos, mínimos, não é? E vai ter um efeito absolutamente irrisório ou quase insignificante em grande parte das empresas. Quem tem lucros a sério tem grande benefício, mas isso está ligado, como o Partido Socialista chegou a sugerir, isso está ligado ao investimento? Vai ter uma redução no IRC se reinvestir, se fizer investimentos. Nessa condição ficou aprovada, que eu saiba. Portanto, a discussão não foi clara. A discussão é tentar iludir um pouco as pessoas em relação à estabilidade, porque as pessoas, isso sim, de acordo, se perguntarem às pessoas que querem ir para eleições, querem outro governo, ou querem que este governo com o orçamento que apresentam. Houve aqui um ligeiro corte, mas ficou o essencial do que Manuel Pisco estava a dizer, que passava por considerar que não percebe o que será isso de desvirtuar o orçamento. Talvez o Nuno Matias nos possa ajudar. O que é que pode ser feito que para o PSD ou para o governo da AD possa ser considerado desvirtuar este orçamento que foi aprovado na generalidade? Nuno Matias, consegue explicar isso? Consigo, pelo menos, comentar algumas das afirmações do Manuel em relação à questão de o que é que o orçamento traz que esteja em linha com as preocupações quer do programa de governo, quer com aquilo que foi estabelecido como objetivos centrais. E um deles é necessariamente a baixa da carga fiscal, a baixa do IRS para os jovens até aos 35 anos, bem como aquilo que é também
a concretização de um conjunto de pacificação com uma série de classes profissionais, professores, guardas prisionais, funcionários de justiça e entre outros, que permitam necessariamente reforçar as condições para que o Estado preste o serviço da forma mais eficiente e que seja perceptível pelos cidadãos. E, portanto, desvirtuar o orçamento seria pôr em causa alguns destes fatores, um dos quais também o IRC, porque esse é também um objetivo que está vertido no programa de governo, que é tentar atrair também através, não só, mas também com uma carga fiscal mais competitiva, potenciais projetos de investimento, porque é isso que acontece em toda a Europa, é a capacidade de atração de investimento, seja pela capacidade de tornar os processos de licenciamento mais rápidos, a questão da fiscalidade, e, portanto, tudo isto são fatores que ajudam a reforçar a confiança na economia portuguesa e a atrair valor que vai ser necessariamente importante, quer para a criação de emprego, quer para a desmultiplicação de oportunidades, para a melhoria da vida das pessoas. Ivan Gonçalves, quer ainda dizer alguma coisa mais sobre este tema ou passamos ao próximo? Não, sobre aquilo que o Nuno Matias acabou de dizer, eu tenho alguma dificuldade em concordar que o modelo que nós queremos de desenvolvimento para a União Europeia seja um modelo de competição pela baixa da fiscalidade, só porque acho que isso leva invariavelmente à degradação dos serviços públicos. Mas enfim, essa levava-nos para uma discussão mais ideológica sobre a forma como nós achamos que o Estado deve funcionar. Acho que também não é para hoje, mas essas virtuosidades das baixas de impostos, nomeadamente para as empresas, acho que tem muito que se lhe diga. Passamos então ao segundo tema do programa de hoje. Em Loures, a Câmara Municipal aprovou uma recomendação para que os envolvidos nos crimes que se seguiram à morte de Odair Muniz sejam expulsos das casas municipais. O presidente da Câmara, o socialista Ricardo Leão, disse mesmo que é óbvio que não quer um criminoso que tenha participado nesses acontecimentos, no caso de ser titular do contrato de arrendamento, a morar numa casa municipal. Diz que o contrato de arrendamento, nesse caso, é para acabar e é para despejar, ponto final, parágrafo. Esta recomendação foi aprovada, foi proposta pelo Partido Chega e depois foi aprovada pelos votos favoráveis do Chega, do Partido Socialista, do Partido Social Democrata, e apenas a CDU votou contra. Eu começava por Nuno Matias, desta vez. Esta posição do Partido Socialista em Loures e as declarações do Presidente da Câmara, Ricardo Leão, mereceram muitas críticas, embora também se tenham ouvido pessoas a concordar, e dentro do Partido Socialista também houve críticas, por exemplo, de João Costa, o antigo Ministro da Educação, de Alexandra Leitão e de outras pessoas. Para si, estas declarações fazem sentido e são aceitáveis, Ivan Gonçalves? De repente pensei que ia passar a palavra ao Nuno Matias, mas, bom, eu acho que é preciso, em primeiro lugar, ter alguma calma, porque passou ainda muito pouco tempo relativamente a toda esta situação. Já falámos disso a semana passada, quer sobre eventuais excessos policiais que ainda estão por apurar, quer perceber também quem é que foram os causadores da desordem pública, e nesse sentido eu acho que o pior serviço que nós podemos prestar neste momento é colocar mais achas na fogueira. É preciso calma, é preciso perceber o que é que se passa e esclarecer tudo o que houver para esclarecer, acusar quem deve ser acusado de ter cometido crimes e condenar quem cometeu crimes, respeitando a lei e a Constituição e a proporcionalidade a proporcionalidade das penas que são aplicadas. É preciso também perceber, e entretanto o Presidente da Câmara de Loures já veio dizer, que um eventual despejo de indivíduos que estivesse envolvido neste tipo de atos seria sempre após os casos de serem transitados em julgados e nunca violando aquilo que são as leis da República ou a Constituição portuguesa. E, portanto, acho que isso também vem colocar alguma sensatez naquilo que foi dito. Portanto,
Agora, eu também acho o seguinte, acho que provavelmente aquilo que o Sr. Presidente da Câmara diz que se deve fazer não pode ser feito, aliás já vários juristas o vieram dizer, não são as câmaras que podem aplicar penas acessórias, bom, sabemos isso tudo e portanto talvez exista aqui algum excesso naquilo que foi dito, que é também justificado pelo calor do momento e que ainda estamos a viver. Por outro lado, eu também acho que o pior serviço que nós podemos fazer aos populistas é deixarmos-los sozinhos com alguns temas em que parte das pessoas podem entender que são de bom senso ou de senso comum, e eu explico. Nós hoje em dia temos uma crise na habitação enorme nos centros urbanos, há milhares e milhares de pessoas com dificuldades no acesso à habitação, e a habitação pública, sendo um bem escasso, eu diria mais escassíssimo face àquilo que são as necessidades do país e da população, tem obviamente que ser gerido com muita sensatez e, portanto, todos nós conhecemos nos nossos municípios de casos em que existem abusos relacionados não com a atribuição, mas depois com a gestão ou com o desenrolar da existência de casas que estão supostamente ao serviço de uma determinada pessoa, mas que depois são repassadas a outras, ou seja, há abusos que se vão aqui e ali percebendo que existem. As autarquias têm, obviamente, de tentar que esses abusos não existam e, obviamente, é preciso também que os poderes públicos transmitam uma mensagem forte de que não pactuam com atos criminosos, seja vindo eles de que lado venham. Eu aqui acho que podemos estar a falar quer daqueles que causam desacatos públicos, quer daqueles que no uso no exercício das suas funções ao serviço do Estado possam não o fazer de uma forma legal. Agora, o Estado, aquilo que tem que dizer, e os poderes públicos, é que não pode ser minimamente condescendente com nenhum destes tipos de comportamentos que são desviantes, que ameaçam a ordem pública e, portanto, obviamente, eu também acho que é preciso aqui muito cuidado, porque quando nós não podemos deixar que sejam apenas os populistas a dizer que aquilo que depois, aos olhos de todos, parece mais ou menos evidente, é que não se pode estar a premiar comportamentos que não são aceitáveis em sociedade. Agora, também me parece que provavelmente não será desta forma que isso será feito, mas acho que este é o tempo de termos muita calma naquilo que se diz e mais só aqui uma nota adicional, é que nós vivemos um tempo em que tudo é transformado em grandes questões, em grandes debates, em grandes celebres, parece que todas as semanas alguém rasga as vestes por alguma coisa. Depois na semana a seguir já ninguém se lembra qual é que era o tema da semana passada. Portanto, eu acho que às vezes temos de tentar evitar, não nós aqui, quer dizer, acho que nós até nem contribuímos para esses folhetins, mas a indignação que hoje em dia perpassa a nossa sociedade, não é só em Portugal, em todo o lado, acho que temos que tentar sempre pôr alguma moderação na forma como se olha para estes fenómenos e para a indignação do momento. Nuno Matias, o PSD também votou a favor desta recomendação e o que eu lhe pergunto é, se fosse o Nuno Matias também votaria a favor de uma recomendação ou até mesmo de uma decisão deste género de retirar ou de não dar, neste caso retirar uma habitação municipal a um beneficiário que comprovadamente participa em crimes desta natureza? Bom, para ser muito, muito claro e muito direto, não votaria. E não votaria não é por não perceber porventura o alcance de que, havendo regras de comportamento social, há que perceber a forma como é aceitável ou não a nossa participação, mas há aqui um direito à manifestação e à liberdade de expressão, sem exageros, sem excesso e sem se passar o limite do razoável. E claro que aquilo que se passou em algumas manifestações ultrapassaram aquilo que é o limite do aceitável. Mas isso não significa que não estejamos num Estado de Direito onde necessariamente o acesso à habitação está regulamentado certamente pelas autarquias e há regras que levam a determinar se as pessoas mantêm ou não mantêm o direito do acesso a uma habitação municipal, e não parece que seja pelo facto de participar numa desordem pública que seja determinante ou que isso consubstancie o direito a alguma coisa, a não ser haver certamente algum procedimento criminal pelas entidades competentes
e que nem tem diretamente a ver com esta questão do acesso à habitação, até porque podemos estar a falar de agregados familiares onde uma única pessoa, por ter um comportamento, acaba por prejudicar, em teoria, ou prejudicaria, em teoria, um agregado familiar que não teve nada a ver com essas atividades de desordem que não são aceitáveis. Ou seja, eu acho que, e concordo com o Ivan, acho que às vezes, apesar de se perceber a tentação de se falar sobre os temas para não deixar palco apenas para quem de forma extrema assume determinado tipo de posturas e posições, ainda assim há que ter algum cuidado de perceber que às vezes o silêncio é melhor companheiro do que se dizer alguma coisa irrefletida que não contribua, por um lado, para acrescentar valor à reflexão e acrescenta a confusão que acaba por não ser boa conselheira. E por isso não votaria nesse sentido em consciência, porque acho que o caminho tem que se fazer de outra forma, sem com isto, naturalmente, dar qualquer tipo de cobertura a comportamentos menos aceitáveis ou inaceitáveis de todo, porque a liberdade de expressão e a liberdade de manifestação acaba onde começa a ordem pública e onde começa a liberdade alheia, porque é isso que o Estado de Direito emana, que são comportamentos sociais de respeito pelo próximo. Manuel Pisco, a CDU foi a única força política que votou contra esta recomendação, nem foi só a abstenção, votou mesmo contra. Imagino que acompanharia essa posição, mas não reconhece que esta é uma questão pertinente, que as autarquias e o Estado devem exigir aos beneficiários da habitação municipal que cumpram a lei e que não tenham condutas deste género quanto à própria sociedade, que acaba por lhe estar a proporcionar esse benefício ou esse bem que é a habitação. Francisco, toda a gente, todas as autoridades e todos os bons cidadãos ou cidadãos normais exigem aos outros, não é, como devem exigir aos próprios, que cumpram as leis, que não cometam crimes, que não façam desacatos, etc. Isso é uma coisa que é um princípio adquirido que ninguém põe em causa. Mas este caso não é um caso enfim, em que houve um descuido linguístico, até porque a emenda foi pior que o soneto, não é? Depois o seu presidente, Ricardo Leão, vem dizer uma coisa que também ninguém reparou nisso pelos vistos, não é? Ele vem dizer, mas só se os casos transitassem a julgado. Então, depois de uma sanção penal sobre qualquer crime cometido, a Câmara depois vai ser um segundo tribunal e vai aplicar uma outra sanção, e em vez de ser como é na prática, no dia a dia, as câmaras são frequentissimamente solicitadas pelos tribunais a ajudarem na reintegração daquele que foi sancionado ou penalizado. Às vezes com trabalhos sociais, outras vezes na reintegração pós cumprimento da pena que lhe foi aplicada. Mas as penas não são condenações para a vida inteira. Não há condenações para a vida inteira. E o nosso direito penal vai no sentido em dois sentidos, são duas faces da moeda da aplicação do direito penal. É a sanção, a penalização pelo crime cometido, e na outra face da moeda está a reintegração social daquele que foi ou que cometeu um crime. As câmaras não se podem arvorar, mesmo depois, ainda por cima, passando por cima do tribunal. Depois de caso julgado, já pode expulsar alguém que foi condenado por um crime. É claro, o que me espanta não é que o Chega tenha proposto isto, porque é da sua natureza, é o seu modo, é a sua perspectiva, não venha mais além disto. É sempre isto no sentido. O que me espanta foi a desatenção de quem do PS e do PSD disse que sim a uma coisa destas. Porque este caso não é para esquecer, é um caso que deve ser lembrado permanentemente como o efeito possível que se pode atingir na erosão, na destruição dos valores sociais e da solidariedade social, da convivência social, que em todos os elementos têm falhas, têm defesas. Quem nunca cometeu, prevaricou ou fez algum mal, ou fez algum erro, que atira a primeira pedra, não é? Mas há outros que têm intenções criminosas e são de alta criminalidade e são crimes que têm que ser penalizados e fortemente penalizados. Ninguém está
dúvida com isso, e isso a Justiça tem atuado nesse sentido, e não é o desajustamento das penas, não é uma questão que tenha sido debatida na nossa sociedade. Agora, que se comece a aceitar a ideia de que se pode pensar que, além de aquilo que é a penalização que os tribunais dão a um criminoso quando julgar o caso, também pode haver sanções que impedem a sua reintegração, isso é pôr de lado a função as próprias atribuições das câmaras. Então, pôr de lado aquela pessoa é pôr de lado a sua família. Ou é decretar que ele desintegra-se da família. O que é que uma Câmara quer fazer? Mesmo que lhe apareça na Câmara de Louros uma pessoa com uma condenação, cometeu um furto, um crime qualquer, ou mesmo um crime mais grave, foi condenado, cumpriu a pena transitou em julgado, ele perde o direito à casa e a família dele. Vai para onde? Os filhos vão para onde? Estas coisas são consequências destas coisas absolutamente absurdas que o Chega, por mero populismo, vai lançando. E isto chega ao ponto, olha, este caso não tem grandes consequências práticas, era bom que tivéssemos em conta este caso de Louros, não é? Porque quando a gente tenta ocupar o terreno do populismo do Chega, como muitos têm tentado fazer, como nós vimos fazer até ao Primeiro-Ministro quando fez o discurso final do encerramento do Congresso do PSD, foi tentar ocupar um bocadinho de terreno do Chega, nós depois damos sinais, nós, ou os responsáveis que fazem isso, dão sinais errados e pensam que a gente pode resolver as coisas com as medidas do Chega porque há muita gente descontente e daqui a pouco dizer quanto mais se matarem, quanto a polícia mais pessoas matar, melhor, mais seguro isto é. Como disse um deputado do Chega. O problema neste momento para a democracia é que não há sanções para estes desvios aos valores fundamentais da democracia. Não há sanções. Este apelo ao ódio, esta incitação do ódio, não tem consequências. Porquê? Porque depois lá vem o Ventura dizer é a liberdade de expressão, a liberdade de expressão, a liberdade de expressão. Liberdade de expressão vale tudo, é que as ideias transmitem-se, os sentimentos transmitem-se através da palavra, através da conversa, do que se diz, não é? E por isso é que se penaliza o incitamento ao ódio, é um crime. É um crime, está previsto, mas nós não tem consequências para um deputado que faça isso a vezes sem conta e pode fazê-lo todos os dias e a Assembleia pode se tornar infuncional se o Chega se dedicar a fazer as intervenções como fez no final do orçamento. Portanto, isto é perigosíssimo olhar para isto como um caso em que se nós os outros atores políticos do PSD, do PS ou do PCP ou de qualquer outra força, não estiverem atentos, às tantas vão tentar disputar o eleitorado do Chega ou pensar que estão a disputar o eleitorado do Chega, deitando fora, não é? Como se diz, deitar fora o menino com a água do banho, deitando fora os valores da democracia e da sã convivência, da normal convivência social, ou até a das necessidades de remendar os rasgos e as feridas da sociedade, que nós temos à nossa vista todos os dias. O que é que nós fazemos àqueles que estão excluídos e com que nos deparamos todos os dias? A sociedade não está a pensar nisso. Não está a pensar nisso. E estas reações das queimas dos autocarros, dos automóveis, é gente que está no desespero e manifesta o seu desespero. É um desgraçado qualquer, que é uma pessoa que tem o carro na rua e fica com o carro todo queimado, não é? Não tem culpa nenhuma o autocarro, mas o autocarro faz mal a alguém, não faz. Mas nós não podemos ver isto só porque ele nasceu já um vândalo, nasceu já um crime. Não nasceu. Foi excluído socialmente e ficou naquela condição de desespero. São atos dos desesperados. E a sociedade está a fugir a este debate. A política está a fugir a este debate. O que é que fazemos para evitar o desespero das pessoas? Que há gente desesperada. Atenção, isto não é desculpabilizar coisa nenhuma. Nós temos que ver onde é que nasce o problema e atacar aí, que é para depois não termos frutos envenenados. E nós temos alguns frutos envenenados e eu digo isto com alguma preocupação exacerbada, porque isto está-se a assistir também nas gerações mais novas, nas crianças. O Conselho Municipal de Educação há poucos dias reuniu e a PSP, a GNR, as forças de orçamento público dizem que tem diminuído bastante, tem vindo no bom sentido, tem diminuído bastante a criminalidade, a alta criminalidade, os crimes graves, etc. Mas as pessoas que trabalham na área do social, a Comissão de Proteção de Jovens, de Crianças e Jovens, quem trabalha nas áreas do apoio social,
disseram uma coisa que é mais assustadora. Cresce muito e muito acentuadamente a violência sobre as crianças dentro de casa, a violência doméstica. E o desenraizamento das crianças quando chegam à escola, a escola assiste a isto e está cada vez com mais dificuldades, além de ter falta de professores, falta de auxiliares, falta de técnicos de especialidade nas áreas da psicologia, da integração das crianças com deficiência, a escola está-se a ver como ter que fazer de hospital, de ter que fazer de consultas de psicologia familiar, constantemente. Isto é, de facto, uma coisa muito séria. A nossa sociedade não está equilibrada, está desequilibrada. E eu não estou a falar nisto com ideologia, do ponto de vista ideológico nenhum. É apenas da constatação e da convivência com esta realidade que nós temos de estar atentos. E nós olhamos para aqueles que são excluídos como, olha, é o seu extrato social, é a sua condição, o que é que a gente há de fazer? É preciso politicamente pensar no que fazer. Esse é um tema que também, com certeza, será um assunto a que um dia mais tarde, certamente, teremos a oportunidade de ir também, tendo em conta que é algo que existe na nossa sociedade e haverá pretexto, certamente, para um dia falarmos deste tema aqui. Mas hoje faltam 15 minutos, sensivelmente, para o final do programa e temos o último tema previsto. O Governo quer encontrar uma solução para as dificuldades de municípios da margem norte de Lisboa no acesso a fundos comunitários. Isto é algo semelhante ao problema que tínhamos na Península de Setúbal, que há municípios que estão integrados na região da área metropolitana de Lisboa, considerada uma região rica para os critérios de Bruxelas, e com isso o acesso aos fundos comunitários é bastante limitado, mas há concelhos, mesmo no norte de Lisboa, para já não falar da Península de Setúbal, que entretanto já viu aprovada a criação da sua NUT, no norte de Lisboa também há concelhos que não têm o mesmo índice de riqueza per capita. É o caso dos concelhos de Sintra, Mafra, Amadora, Odivelas, Louros e Vila Franca de Xira. São concelhos que têm um rendimento per capita mais baixo do que o das regiões ricas da Europa, do que Lisboa e Cascais, e que também reivindicam uma solução para este problema e que deve passar por uma alteração do mapa das regiões para beneficiar estes concelhos. Eu começava agora por Nuno Matias. Nuno Matias, não sei se já tinha conhecimento disto, se nos sabe dizer mais alguma coisa e se lhe parece que é algo que deve ser feito para corrigir o acesso de concelhos que ainda carecem de apoios de coesão e que não estão a ter acesso a eles. Bom, não é que eu tenha nenhuma informação privilegiada, não sendo membro do Governo, não estando a acompanhar de perto essas áreas de governação, posso acrescentar apenas que me parece legítimo, como nós também, na Península de Setúbal, ao longo dos anos fomos tentando defender que assim fosse, que se tentem encontrar mecanismos que permitam nivelar as oportunidades de concelhos que não têm o mesmo nível de desenvolvimento e que, por estarem inseridos numa área metropolitana que tem alguns concelhos que se destacam claramente e que puxam para cima alguns indicadores, acabam por condicionar as oportunidades de alguns desses concelhos. Isso verifica-se ainda na Península de Setúbal, apesar de haver esta reclassificação com a nomenclatura da unidade territorial a ser revista e com isto a permitir outras oportunidades, e é fundamental que o Governo seja sensível e que, como até já tem sido dito em relação a outras matérias, que procurem puxar pelas autarquias com um sentido racional, equilibrado e percebendo que há aqui dinâmicas que, em alguns casos, estão a ser penalizadas ou geram constrangimentos pelo simples facto de se estar a ver para regras um bocadinho mais gerais e abstratas que acabam por condicionar uma ou outra situação mais local e pontual. Parece-me que anda bem o Governo se começar a tentar perspectivar que tipo de abordagem e de soluções permitam acrescentar algumas discriminações positivas para este tipo de concelhos que acabam por estar a sofrer por proximidade
face a alguns poderes de atração de concelhos que têm níveis de desenvolvimento inquestionavelmente mais elevados. Isto também é saber governar, ou seja, é tentar perceber que, em alguns casos, olhar apenas para os indicadores é estar também a penalizar, porque na prática se está a aliar um bocadinho daquilo que está para além dos números. E ao fazer esta abordagem, se está a procurar-se ir mais fundo e procurar perceber que as dinâmicas do território têm que ser vistas também com esta lógica em que esta proximidade pode estar a prejudicar em dado momento alguns concelhos, como a Península de Setúbal foi prejudicada ao longo dos anos pelo facto de estar inserida nesta grande área metropolitana que tinha um nível médio mais alto de desenvolvimento, e com isso foi perdendo algumas oportunidades. Dito isto, esperemos que com isto também se faça esta reflexão de como é que, para além daquilo que são as grandes regras no acesso aos fundos comunitários, sobretudo, como é que se pode tentar criar aqui algumas dinâmicas que não deixem para trás ou criem fatores que acabam por ser de discriminação negativa apenas pelo simples facto de haver aqui uma proximidade territorial. Ivan Gonçalves, também lhe parece aceitável que se volte a mexer no mapa das regiões e que estes concelhos de que estamos a falar passem a integrar outras NUTs? Por exemplo, no caso das NUTs 3, alguns destes concelhos podem passar para a Alzíria do Tejo, ou para o Médio Tejo, ou mesmo para o Oeste. Já quanto ao mapa das NUTs 2, é mais difícil vislumbrar aqui uma solução. Sim, mas até o que tem mais impacto na questão da distribuição dos fundos comunitários até é a questão das NUTs 2. E, portanto, é óbvio que é compreensível esta reivindicação, como até já foi dito. Nós, na Península de Setúbal, também temos sofrido com este problema, embora seja mais evidente que a Península de Setúbal é uma região diferente da margem direita do Rio Tejo, existe também essa divisão geográfica. Acho que é importante para estes concelhos que o Governo procure encontrar uma forma de que possam aceder a estes fundos comunitários, mas também não deixa de ser um pouco preocupante, porque quando se faz uma divisão, neste caso não é uma divisão administrativa, mas é uma divisão estatística, da forma como vamos dividindo para o pleonasmo o território, também tem que ter alguma razoabilidade ou alguns critérios que possam fazer sentido e que permitam criar alguma identidade geográfica. E a dada altura o que podemos estar é a retalhar tanto estas NUTs que depois estes critérios deixem de fazer algum sentido. Ainda assim, parece-me que a pretensão destes concelhos a norte do Tejo não deixa de ser legítima. Tenho algumas dúvidas depois da forma como isto pode ser concretizado nesta mesma criação de novas NUTs. Portugal já vai ter, com a NUT do Oeste e com a da Península de Setúbal, passa a ter 9 NUTs, NUTs 2 neste caso. Enfim, vamos ver qual é que é a solução que o Governo arranja, só depois disso é que dessa solução ser encontrada, ou pelo menos ser proposta, é que nos podemos pronunciar mais precisamente, mas enfim, tudo o que possa significar uma maior atratividade de fundos comunitários que possam desenvolver o país, eu diria que acaba por ser positivo, mas também não me parece que nós possamos perder de vista aquilo que é um debate sobre a forma como o país se deve organizar. Nós às vezes falamos aqui também sobre isto. Portugal tem 308 concelhos, depois não tem nenhuma divisão administrativa intermédia acima dos concelhos, existem os CCDRs, existem as NUTs 2, as NUTs 3, depois temos os deputados da Assembleia da República são eleitos por distrito. Diria que é a única função que os distritos hoje em dia ainda têm é eleger deputados da Assembleia da República, porque tudo o resto está dividido ou por NUTs 3 ou por NUTs 2, enfim, e talvez nós tínhamos que fazer este debate a médio prazo sobre como é que nós queremos que o país se organize administrativamente, porque a ideia que dá é que vamos cortando mais um bocadinho, cortando outro, para tentar otimizar, neste caso, o acesso aos fundos comunitários, e depois há aqui coisas que deixam de ter algum sentido. Mas enfim, acho que temos que esperar para ver qual é a ideia do Governo. Manuel Pisco, também sobre este tema de poder ser alterado o mapa das regiões para os concelhos mais pobres da margem norte da área metropolitana de Lisboa terem melhor acesso aos fundos comunitários.
Sim, claro que sim. Este problema da divisão dos mapas dos fundos comunitários nos 2, no 3, isso é apenas o problema nasceu em 2013 com o governo de Passos Coelho. Passos Coelho achou que era a metropolitana de Lisboa, nesse governo se achou que, alargando a área geográfica, quando existe um único critério comunitário, que é, em termos percentuais, aquilo que está abaixo ou está acima do PIB per capita médio europeu. Mas nós, inteligentemente, não é? À maneira do nosso governo, inteligentemente decidiu prejudicar aqueles concelhos que estão muito abaixo do rendimento per capita médios da União Europeia. Por que razão? Não se percebeu bem, a Península de Setúbal foi fortemente prejudicada. Agora, no governo anterior, foi alterado e criaram-se 2 NUTS 2. Atenção, na região oeste também foi criada uma, mas agora admiro-me um bocadinho, só agora é que estes conselhos deram pelo problema, só agora é que mediram, agora parece um pouco tarde, é que esta passagem à NUT 2 da Península de Setúbal só vai ter efeitos práticos em 2027. Uma alteração que se venha a fazer só no próximo quadro comunitário, como para simplificar podemos chamar, que já vai ser bastante mais reduzido porque há esforços de veia ordem, de alargamento, os esforços de alargamento e os esforços do conflito, os esforços de guerra vão reduzir muito os esforços para o equilíbrio económico e social da União Europeia. Muito. Quem agora quiser alterar o mapa já não vai poder alterar para o próximo quadro comunitário, mas só vai para o outro mais à frente. Portanto, estes municípios, na altura do governo anterior, é que deviam ter previsto, estar atentos ao problema e também ter batido o pé, e não sei porque é que isso não foi feito, não é? Agora, quanto às promessas de compensação e discriminação positiva, são se calhar as mesmas que a Península de Setúbal já teve. Isto lá vai há muito tempo, vai ter efeitos a médio prazo, só 2027, entretanto, viriam as medidas de discriminação positiva para a Península de Setúbal. Se algum dos senhores conhecer alguma dessas medidas de discriminação positiva, que me diga, que eu ainda não vi nenhuma. Vamos lá ver se para estes municípios que também estão abaixo da média do PIB per capita europeu, se vierem a separar-se da NUT 2 da AML, ou constituir uma nova NUT 2, se eles vão ter, entretanto, alguma discriminação positiva. Mas esta é a resposta típica que os governos dão, não é? Deu o anterior e este agora também dá, a ver o que é que se passa. Ora, no fundo, o que é que está? Alguma incompetência nacional nossa em ver qual é o melhor aproveitamento dos fundos nas condições em que eles vêm. É isso, não é? Ninguém da Bruxelas veio cá desenhar os mapas. Nós é que desenhamos, não é? Os mapas destas comunidades intermunicipais, das CIMs, das NUTs 2 e 3 e tal. Pronto. Agora, é justo que peçam? Acho que estão a lembrar-se tarde desta coisa, quando ainda há pouco tempo acabou por ser mexido aqui e criaram-se 2 NUTs de nível 2 aqui na área metropolitana de Lisboa, uma para o oeste e outra para a Península de Setúbal. E ninguém disse nada. Agora é que repararam nisso, acho estranho porque é que isso não foi feito, a não ser que haja outro problema que eu não esteja aqui ainda a considerar. Não sei por que razão é que não foi feito, porque havia lógica para o fazer. E ainda temos aqui 2 minutos, eu aproveito para informar, para quem ainda não saiba, que no que diz respeito à concretização da comunidade intermunicipal da Península de Setúbal, os 9 municípios já aprovaram os estatutos, digamos assim, em conjunto, na reunião coletiva, e agora esses estatutos, a proposta de estatutos tem que ser aprovada pelos municípios formalmente, pelas câmaras municipais e pelas assembleias municipais, haver uma espécie de ratificação desses estatutos que foram trabalhados pelos representantes dos 9 municípios no grupo que está a trabalhar na concretização da comunidade intermunicipal. Eu não sei até que ponto é que já têm conhecimento desses estatutos. Manuel Pisco começava por si, mas muito rápido. Já tem conhecimento de alguma coisa? Parece que o processo está a andar bem. Antevê alguma dificuldade na aprovação dos estatutos? Não, isso são meras questões formais, não tem dificuldade nenhuma. Eu só tenho que passar pelas assembleias todas, pelos municípios todos, é um pouco burocrático. Quando é para fazer o desenho das mapas dos 2 e do 3, não foi perguntado grande coisa, não é? Mas depois, para eles entrarem em vigor, tem que se pedir às assembleias municipais dos municípios todos que aprovem aquilo. Mas o que isso não trará grande problema, que não é problema.
Ivan Gonçalves também, não sei se já teve conhecimento das linhas gerais dos estatutos ou não. Isso lhe parece Eu bem? aqui, acho que neste momento, em princípio, essa será das questões menos problemáticas e, portanto, a minha expectativa é que o assunto se resolva rapidamente, como dizia o Manuel Pisco ainda agora. Nuno Matias, também sobre o mesmo tema. Sim, parece-me que não será problemático um processo de concretização e de organização da CIM e que, neste caso, eu diria que será certamente um processo com bastante amplitude de aprovação. Já estamos então a chegar ao final. Este tema do programa de hoje, este tema certamente virá aqui à nossa apreciação ainda até ao final do ano, seguramente, porque é esse o calendário. Os municípios querem ter os estatutos aprovados até ao final do ano para em 2025 termos a CIM instituída, e há também depois a questão ainda da eleição dos órgãos para que possa funcionar. Mas teremos a oportunidade de ver que estatutos é que temos e os outros pormenores relativos a este assunto. Assim chegamos ao final do programa de hoje, com o Manuel Pisco, Presidente da Assembleia Municipal de Setúbal, eleito pela CDU, Ivan Gonçalves, Presidente da Assembleia Municipal de Almada, eleito pelo PS, e Nuno Matias, Vereador em Almada, eleito pelo PSD. Agradeço aos três, desejo-vos uma boa semana e despeço-me também dos ouvintes. Estamos de volta de hoje a 8 dias. Política local. Ivan Gonçalves, Manuel Pisco e Nuno Matias analisam a atividade municipal da região. Ao sábado, às 11 horas, com repetição ao domingo, à 1 da tarde.